Evangelho de João, capítulo 16, hein? Capítulo 16. Eu fiz umas anotações aqui. Esse capítulo 16 é muito profundo, assim. Ele é o primeiro capítulo onde Jesus realmente ele começa a fazer revelações sobre a nova aliança. É claro que naquele momento talvez eles não entendiam tudo, né? Apesar que lá para o final do capítulo a gente já vê que eles tinham um entendimento melhor. Depois de tudo que ele já tinha falado no 15, no 14, que ele era o Pai, que ele ia voltar. Então, eles têm algumas perguntas, o porquê ele vai sair, etc., ele vai subir, etc. Mas o que a gente pode relevar já antes de ler, para a gente entender quando a gente vai receber a mensagem, é que ele já está anunciando Jesus, porque a gente lembra de Paulo, né, que anuncia muito em relação a falsos profetas, vários. O próprio João também fala a respeito disso, mas Jesus, ele está falando também já nesse capítulo a respeito dos falsos religiosos, que quem vão perseguir, na verdade, são os religiosos, né? Ele já fala da sua morte e da sua ressurreição, ele fala da vinda do Espírito Santo, que vai ser o conselheiro, consolador. Essa aqui ele já está, a gente está sabendo que vai ser para todos na Pentecoste, mas ele já está anunciando essas coisas. Ele anuncia também nesse capítulo a condenação de Satanás, que ele já foi, que ele vai ser vencido, que ele já foi vencido. Na verdade, do jeito que ele fala, ele já foi vencido, mas é óbvio que ele vai ser vencido de verdade o dia do sacrifício dele na cruz. Ele também anuncia, quando ele fala, vocês vão ver no decorrer do texto, o ministério de Paulo, porque ele fala que eles não podem entender estes que estão agora com Jesus. Esse aqui, na verdade, quando a gente lê, que a gente sabe depois como que aconteceram as coisas, a gente reconhece Paulo, né, que fala sobre a nova aliança, porque Jesus, ele só jogou os alicerces, assim, da nova aliança, mas ele não falou o que era realmente, né? Ele falou, não, eu venho aqui, isto é a nova aliança, eu sou, meu sangue, ele vai derrotar a morte e vocês vão viver pela graça eternamente, quem se arrepende. Mas ele não explicou o que a gente tinha que fazer. Tudo isso são as cartas paulinas, né, de Paulo, que está explicando realmente o que é a nova aliança. Então, mas a gente vai ver que ele já está anunciando isso. Ele está falando também da igreja, porque não tinha igreja antes disso, né, antes de Jesus. Tinha a lei, mas tinha a sinagoga, mas a igreja. Eu estou falando de templo, né? Tinha templos, sinagogas, mas não existia o corpo de Cristo, a igreja, né? Antes da ressurreição. Então ele já está também anunciando essa igreja dentro da nova aliança, mas porque ele não poderia falar de todas essas coisas, porque ele não tinha morrido ainda. Então a nova aliança não existia. Então é óbvio que ele tinha que deixar isso para os outros, para os apóstolos anunciar. Porque como que ele poderia falar, vocês são o corpo? Ele não tinha ainda morrido, nem tinha tido a ressurreição. Ele também fala, como a gente cantou agora, da nossa vitória sobre o capeta, hein? Então vamos começar a ler. Agora que a gente já tem mais ou menos uma visão do que a gente vai ler, porque como ele fala muito, sempre um pouquinho escondido, né, Jesus, para não todo mundo assim entender de cara. Então é bom que a gente saiba do que ele está falando quando a gente lê algum texto. Então, capítulo 16, versículo 1. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Por quê? Porque ele está falando dessas coisas porque vai ter uma persecução, né? Uma perseguição dos cristãos, dos discípulos, de todo mundo. Eles vão ser perseguidos, pois vocês
serão expulsos das sinagogas. É por isso que eu falo, naquela época era ainda a lei. Então ele não poderia falar sobre todas essas coisas da graça, né? Porque não dava para ele falar isso antes dele morrer e ressuscitar. E virá o tempo em que aqueles que os mataram pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Quem são esses que poderiam matar Jesus e prestar um serviço sagrado a Deus? É alguém que acredita em Deus, é que está prestando serviço a Deus. Então, eram os fariseus. Então, quem realmente perseguiu inicialmente a Jesus e depois os discípulos, não foram nem os ímpios, nem tinha vários deuses. Exatamente, né? Eram os religiosos. Um pouquinho como hoje, a gente vê isso ainda. Tem muitas seitas, né, que não aceitam Jesus. Que não quer nem falar com algum cristão. E às vezes são religiosos mesmo. Porque eles falam que é heresia, essa coisa de Jesus, sei lá o quê. Tem muita gente que fala isso, hein? Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Oh, esses religiosos. É Jesus que está falando. Eles são religiosos, mas estão cheios de hipocrisia, cheios de leis deles. Eles fazem isso porque não conhecem o Pai. E agora não me conhecem. E não me reconhecem no Pai. Se eu lhes digo estas coisas agora, para que, quando elas aconteceram, vocês se lembrem de que eu os avisei. Isso ele está falando da cruz já. Ele já está anunciando a cruz. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com você mais um pouco. É por isso que ele falava, ele não poderia falar desde o início que ele ia morrer, né? Então, agora ele começa a anunciar a cruz. Aí, aqui tem um subtítulo que é interessante na minha Bíblia, que é a obra do Espírito Santo. Agora ele está começando ele estava falando antes que ele era o Pai. O Pai estava nele, e que ele estava no Pai. E que ele estava, se a gente estava com ele, ele também estaria com a gente, o Pai. Só que agora ele está falando, ele está anunciando a vinda do Espírito Santo, que vai o substituir. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Por que eles não estão perguntando agora? Porque eles já estão, ele já tinha falado que ele teria que passar por tribulação e por coisas. Então, eles já sabem, mais ou menos. Claro que eles não sabem claramente nem sobre a ressurreição, mas eles sabem que ele vai ser chamado pelo Pai. Em vez disso, porque antes eles perguntam, mas aqui também eles vão perguntar depois. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo dos pecados, da justiça e do juízo. Aí ele explica por que é como ele vai convencer o mundo do pecado. Porque o mundo se recusou a crer em mim. Esse aqui é o maior pecado dos que não aceitam Jesus. Porque eles sabem que Jesus existe, eles sabem que ele é o Filho de Deus, eles não o aceitam. Né? Esse aqui é o maior pecado do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Isso quer dizer que ele foi justo. Se ele não tivesse sido justo, não tivesse cumprido as coisas que o Pai mandou para ele fazer aqui na Terra, ele não seria justo. Ele não poderia voltar para o Pai. Mas não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado na cruz que iria ocorrer e na ressurreição logo em seguida. Então, a gente sabe que o governante deste mundo é Satanás. Ele já foi condenado. Então, ele anuncia todas essas coisas. Meio que ainda de uma maneira meio oculta, não muito clara, mas
para quem entende, para quem está realmente com Cristo, já começa a entender. Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Esse suportar não é de suportar, é que vocês não podem entender agora, hein? Então, isso é justamente a respeito da nova aliança. Porque quando ele fala que o diabo já foi condenado, que o mundo não o recebeu, então ele já fala da ressurreição. Ele fala, tem muitas coisas. É todas essas coisas da nova aliança que ele não está revelando para eles. Quem vai revelar realmente tudo isso depois é Paulo. Pedro também, mas Paulo principalmente. Não falará, suportará agora. Quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os conduzirá a toda a verdade. E toda a verdade é a palavra hoje para a gente. Né? É a palavra dele naquela época, é a palavra de Paulo também, é hoje para a gente a palavra. A verdade já não sai da nossa boca, ela sai hoje da palavra. Como na época o Espírito Santo falou para Paulo, para Pedro, toda a verdade. Mas agora ela foi falada e a gente tem elas na palavra, na Bíblia. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Claro, ele é o Pai, né? Eis, a gente sabe que ele é o Pai depois que a gente lê o capítulo 14, hein? Então, tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. É a mesma coisa, né? É o mesmo. Na verdade, eu queria ler em Timóteo também. Aqui eu tinha feito uma anotação que eu acho que é importante, para a gente reconhecer quando tem esses falsos profetas, espíritos, né? Quando as pessoas começam a falar a respeito de Cristo, do que é certo, do que é errado, o que Cristo fará, o que ele não fará. Vamos ler em 1 Timóteo 4, 1 a 4. No capítulo 4, em 1 Timóteo, nesta Bíblia aqui, está na página 1401. Eu já pus um papelzinho aqui. 1 a 4. Capítulo 4, 1 a 4. Não precisa pegar assim, não. O Espírito afirma, falando do Espírito, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Por isso que ele fala, o Espírito lhes falará a verdade, porque esses aqui são espíritos enganadores, a gente tem que tomar cuidado, ele tá falando aqui, eu mandarei o meu Espírito da verdade. Aqui não. Aqui são espíritos enganadores. Por que ele estava falando isso? Porque naquela época já tinha um movimento que se chamava os gnósticos, que estava começando. Eles falavam, eu vou continuar, que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência é morta ou cega, hein? Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos. Tinha esse tipo de coisa já lá, hein? Uns vegetarianos que não queriam, que eram hiper religiosos, hein? Eles falavam que eles eram de Deus, mas eles faziam essas leis deles. Eles falavam, por exemplo, casando, a gente não, o nosso espírito não poderia mais se aproximar de Deus. A gente ficava impuro, exatamente. Então, tais pessoas afirmam que é errado se casar, proíbem que se coma certos alimentos que Deus criou para ser recebidos com ação de graça, pelos que são o quê? Fiéis e conhecedores da verdade. Então, a gente precisa estar em Jesus Cristo e conhecer a ação da cruz, é a ressurreição para conhecer a verdade. É impossível alguém que não
tem a palavra de Deus, que não se converteu, ele não vai poder entender isso nunca, não é? Ele não vai poder conhecer a verdade, porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça, pois sabemos que se torna aceitável, o santo. Porque uma vez que a gente recebe de Deus, ele liberou a todo tipo de comida, não liberou? Depois, todo tipo de... Pela palavra de Deus e pela oração. Pela oração é santificar o que a gente come, o que a gente faz. Então, isso é pela oração e pela palavra, conhecendo a verdade. Porque a verdade está aqui. É necessário a gente conhecer a palavra hoje. Por isso que eu falo, aqui está cheio de advertência, nesse capítulo 16, ele é maravilhoso para os discípulos, porque ele está começando a falar claramente. Mais um pouco, e vocês, voltando ao capítulo 16, versículo 16. Mais um pouco, e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. É lógico que esse aqui é o sacrifício, a ressurreição. Alguns dos discípulos perguntaram entre si o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente, e vou para o Pai. O que ele é, o que ele quer dizer com mais um pouco. Não entendemos, porque faltava realmente poucas horas, né, para ele ser crucificado. Jesus, percebendo, através do Espírito Santo, que estava falando para ele, que desejavam lhes perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo o que acontecerá comigo. Só que a cruz é um sacrifício, quando eles mataram ele injustamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo o que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria na ressurreição, né? Eles vão ver que depois de 3 dias ou 2 dias e meio, que ele está ressuscitando. Então, a tristeza que eles sentiam se transformará em alegria. E tem também um outro lado dessa fala, é que, na verdade, lá era a própria ressurreição, mas tem também esse fato que o Espírito Santo vem e nos alegra. Hoje, o que nos alegra? O Espírito Santo, não é? No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. É a mesma coisa, hein? É uma boa comparação. Eu não sei, mas eu imagino que as mulheres, quando elas partem, realmente elas são angustiadas, né, de como que vai acontecer, como que vai ser, se vai dar tudo certo. E uma vez que nasceu o bebê, deve ser uma grande alegria. Então, é a mesma coisa. Uma vez que ele vai morrer e ressuscitar. Uma vez que ele ressuscitou, opa, que alegria, hein? Porque se comprova que tudo que ele tinha falado, neste momento, é a verdade. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente e se alegrarão. E ninguém lhes poderá tirar essa alegria. E é verdade, hein? Hoje, quem poderia nos tirar a alegria? Como a gente cantou, quem poderia nos tirar a alegria do Espírito Santo? Que mora no nosso coração, que a gente sente, que a gente tem essa convicção, esse sentimento, hein? Que ele está com a gente, que ele nos consola, que ele nos dirige. E quando a gente pede alguma coisa, a gente recebe. Isso ninguém pode tirar da gente, hein? Naquele dia da Pentecostes, né, quando virá então o Espírito Santo, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai. É isso que a gente faz hoje, né? A gente pede ao Pai em nome de Jesus, não é?
E isso a gente faz por quê? A gente utiliza o nome de Jesus. Porque a gente utiliza o sacrifício dele, a graça. Claro que o Pai é Jesus é o mesmo. Mas, mesmo pedindo ao nome de Jesus, a gente reconhece o próprio Deus mandou seu Filho para nos redimir com ele. Né? Vocês pedirão diretamente ao Pai, ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão. E terão a alegria completa. E o que ele tinha acabado de falar? Que aquele dia, quando a gente estará com o Espírito Santo, a gente irá pedir qualquer coisa, praticamente. Mas é óbvio que a gente pede segundo o Espírito Santo. Ele acaba de falar, hein? No nome de Jesus. Eu lhes falei dessas coisas. Não, esqueci um versículo. Vocês nunca pediram desse modo? Peçam em meu nome e receberão. E terão a alegria completa. É porque é verdade, quando a gente pensa no nome de Jesus, a gente pede segundo a palavra. E a gente recebe. A gente recebe. Agora, quando a gente pede coisas que não são segundo a palavra, a gente não recebe. É lógico, hein? Mas o que a gente está almejando é a alegria. É nossa santificação, não são coisas do mundo. Para isso a gente pede saúde também, e a gente vai trabalhando, vai ir atrás. Eu lhes falei destas coisas porque de maneira figurativa, em parábolas, hein? Mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem. Eles falarei claramente a respeito do Pai. Quando ele está falando em breve, é justamente quando ele terá se sacrificado e ressuscitado. Ele não pode falar, não tem condição, não tem como falar hoje para Jesus, naquele dia, do que acontecerá, porque ele ainda não comprovou nem para Satanás, nem para ninguém. Então ele não pode falar claramente. Não comprovou que ele venceu a morte, que ele é Deus, ele não morreu nem ressuscitou. Então é por isso que ele fala, eu lhes falarei dessas coisas de maneira... eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, em parábolas ou em provérbios, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem. Eu lhes falarei claramente a respeito do Pai, que é o Espírito Santo que vai falar dessa forma para a gente. Então vocês pedirão em meu nome, de novo, em meu nome. Não digo, vê essa que importante, não digo que pedirei ao Pai em seu favor. Então, não adianta pedir para um santo, para sei lá o quê, para uma virgem, que ninguém vai pedir ao Pai no lugar da gente. Ninguém vai interceder entre a gente e o Pai. Não é? Vê como ele é Jesus falando. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama. Ele é o próprio Pai também. Porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus, do Pai. Se eu vim do Pai e entrei no mundo, é Deus que se fez de carne através de Jesus. E agora deixo o mundo e vou para o Pai, vou para o céu. É um só. Então ninguém vai interceder para ninguém. É a gente pedir diretamente ao Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lembrando o que o Pai fez através da cruz e do sacrifício. Então os discípulos disseram: enfim, Senhor. Enfim, o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa, em parábola. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não há necessidade de lhe fazer pergunta. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Por que ele está falando isso? Você se lembra que aqui ele, antes, no versículo 16 a 18, os discípulos estavam perguntando, estavam entre si falando, mas por que ele fala isso? E Jesus respondeu sem eles precisar de perguntar, eles perguntaram entre si. Então, agora que ele respondeu, eles estão falando para eles, realmente, a gente nem te perguntou, isso é sobre tudo que a gente pensava. Você responde a todas as nossas perguntas. Então, através disso, a gente sabe que
Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim, vocês creem? Essa aqui também, quando a gente pensa, Jesus falando para os discípulos, vocês creem isso mesmo? Então, queria dizer que, realmente, quando a gente fala que os apóstolos, discípulos naquela época ainda, tinham uma fé que não era tão firme, né? Porque senão ele nunca ia perguntar, vocês creem? Agora. Agora ele está falando, agora que a gente está crendo, que a gente está vendo que você vem do Pai, que você é Deus, você veio de Deus. Aí Jesus disse, enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, de fato, já chegou, porque algumas horas que vai acontecer a crucifixão, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho, e me deixará sozinho, o que realmente aconteceu, hein? Quando ele foi crucificado, está cheio de gente que estava falando, esses aqui são os discípulos que estavam junto com ele, e todos eles foram embora, hein? Cada um para seu lugar, só Pedro que insistiu, hein? Mas todos largaram de Jesus naquele momento. E vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho, quando Jesus foi preso. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. É como se ele falasse assim, eu estou lhes falando essas coisas porque está tudo sob controle. Eu vou voltar. Ele não está falando, na verdade ele está até falando. Mas animem-se porque eu venci o mundo. Então quer dizer que ele vai voltar. Eu queria, antes de acabar, que aqui acaba esse capítulo, mas eu queria que a gente lesse, para entender melhor ainda, todos esses acontecimentos em Colossenses, capítulo 2, só 3 versículos. Colossenses 2, 13 a 15. Está na página 1386, essa Bíblia do Estudo. Aqui ele fala sobre em Colossenses aqui a gente entende melhor o que Jesus não falou sobre a nova aliança, a vitória, uma nova aliança, ninguém mais precisa se circuncidar, que a lei já passou, que a antiga aliança era só para os judeus. Agora a gente vai entender que essa nova aliança agora ela é para os gentios, porque Jesus não falou dessas coisas, hein? Ele vai falar que ela é para todos. Colossenses o quê? Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. 13, 14 a 15. Colossenses 2, 13, 14 a 15. Deixa eu ver. Colossenses 2, 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisões, porque quem poderia ter uma esperança de ser salvo era só quem respeitava todos os mandamentos da lei judaica, né, que são 613 preceitos, mais os 10 mandamentos. E continuam os 10 mandamentos. E, na verdade, muitas coisas continuam, mas de uma outra forma, né, de uma forma espiritual. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e das incircuncisões, de sua natureza humana. Por quê? Porque é caída, hein? Através de Adão. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Tudo isso Jesus não poderia explicar, né, naquela época. É por isso que ele falou que os discípulos naquela hora não poderiam entender, suportar. Que ele tinha muita coisa ainda a falar, e todas essas muitas coisas ele falou aos mesmos discípulos que
se tornar apóstolo, então, a partir daí. Porque depois eles começou a primeira igreja de Cristo. É a única, na verdade. Pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes, os demônios, Satanás e as autoridades espirituais. Por que demônios e Satanás e demônios? Porque ele fala que são autoridades espirituais, não autoridades do mundo, hein? E os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É isso que ele fez quando ele está falando que Satanás, o governante daquele... Lembra que a gente leu, ele falou, o governante é vencido. Eu venci o mundo. Mas só que não tinha vencido ainda naquele momento. Hein? Ele fala, mas fiquem tranquilos, está tudo sob controle, eu venci o mundo. Então, é isso que a gente tem que lembrar hoje, que é Deus, ou Jesus, através de Jesus, que venceu o mundo e está tudo sob controle. Para quem é cristão. A gente pode ter a paz plena, completa. A gente não precisa ter mais nada. A gente está com Jesus desde já. Tem a ceia hoje, né? Não vou esquecer. Vou pegar em Coríntios 11, então. Em Coríntios 11. 1 Coríntios. Obrigado. Então, vou só ler a ceia, né? Que a gente já sabe que a ceia a gente tem que se examinar, que ela está aí para nos lembrar justamente desse sacrifício que a gente está chegando nele, junto ao capítulo 16 de João. Ele já está anunciando justamente o sacrifício, a ressurreição. E aqui já está na ceia, hein? Já está na hora H, praticamente. Então ele falou assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Então a gente vai, Senhor, agora comer desse pão, Senhor, que representa o teu corpo, que foi sacrificado na cruz. Como a gente acabou de ler, Senhor, você anunciou a tua morte, você anunciou a tua ressurreição. E isso era o anúncio também dessa nova aliança. A gente te agradece, Senhor, porque você se endossou de todos os nossos pecados, como a gente leu em Colossenses, Senhor. Você pagou a dívida, você retirou nossa culpa, como se fosse no cartório, Senhor. Você pagou através do teu corpo sacrificado e do teu sangue. Então, podem comer agora esse corpo, esse pão. Amém, Senhor. E da mesma forma, depois da ceia, toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança. O que ele está anunciando, no que a gente leu, hein? É a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Por isso que ele não podia ainda falar que era de maneira clara que era a nova aliança, porque o sangue não tinha ainda corrido. Aqui ele está falando já na ceia. Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beber. Então vamos tomar esse vinho em memória desse sacrifício, desse sangue que correu e que selou a nova aliança. Senhor, a gente te agradece pelo sangue derramado na cruz. É verdade que através do sangue o Senhor selou a aliança da graça, Senhor. A gente saiu do jugo da lei. A gente foi libertado pelo teu sacrifício, Senhor. E a gente não poderia fazer nada, não ter esperança em nada sem o teu sangue que o Senhor derramou na cruz. Hoje a gente tem a esperança, a gente confia
e a gente sabe que está tudo sob controle, porque a gente já recebeu de volta, depois que o Senhor foi, o Espírito Santo, que nos dá a convicção, que nos atesta, que põe o selo em nós, desse selo que é o sangue da nova aliança. Podem tomar. Amém, Senhor. Muito obrigado. Então, obrigado, Senhor.